Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer um exercício de geometria analítica, mais especificamente envolvendo conhecimentos da equação reduzida da circunferência. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho. Por que ativar o sininho? Porque ativando o sininho, assim que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão, tá bom? No mais, vamos ao nosso exercício de hoje. Vem comigo. O exercício diz o seguinte, olha, a equação reduzida de uma circunferência é tal que x menos raiz de 3 ao quadrado mais y mais raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Ou seja, é uma equação reduzida de circunferência. Letra A está falando o seguinte, quais as coordenadas do centro e qual é o raio dessa circunferência? A partir da equação reduzida, nós conseguimos determinar isso, tá bom? É algo bem simples. Basta lembrar, qual que é a fórmula da equação reduzida da circunferência? A fórmula é essa, ó. Vamos escrever a fórmula da equação reduzida. É x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa é a fórmula. Agora, basta a gente analisar e comparar cada elemento. Por exemplo, olha, x menos x do centro tem que ser igual a x menos raiz de 3. Então dá pra gente concluir que o x do centro é o quê? É raiz de 3, ok? Porque ó, o sinal mantém. Então eu vou fazer essa comparação. Ó. X menos x do centro é igual a x menos raiz de 3. É apenas uma comparação. É claro, você não precisa escrever daquele jeito, ok? Só para você comparar cada termo. Porque se eu comparo cada termo, olha, eu posso cancelar o x com x. Tá sobrando o quê? Ó, menos x do centro é igual a menos raiz de 3. Então, o x do centro é a raiz quadrada de 3. Tá vendo? Mesmo se você quiser montar uma equaçãozinha, dá para montar, tá bom? Não precisa, basta comparar. Eu vou montar aqui para mostrar para você que, bastando comparar, a gente consegue encontrar o mesmo resultado, tá bom? Mas basta comparar. Olha esse aqui, ó. Y menos y do centro é igual a esse. Então vai ficar aqui. Y menos y do centro é igual a y mais raiz de 3. Aí eu posso cancelar o y com y, né? Aí está sobrando o quê? Menos y do centro é igual a raiz de 3. Como aqui é negativo, multiplico tudo por menos 1. Então, y do centro é igual a menos raiz de 3. Pronto. Já tenho as coordenadas do centro. Quais são as coordenadas do centro? Raiz de 3 para o x e menos raiz de 3 para o y. Agora falta quem? O raio. E a mesma coisa, basta comparar ou montar uma pequena equação. Raio ao quadrado é igual a quem? É igual a 3. Então, ó, raio ao quadrado é igual a 3. Para tirar esse quadrado aqui, raiz do outro lado. Lembrando que raio é uma distância, então o resultado é positivo, né? Então, é raiz de 3. Pronto. E assim nós encontramos as coordenadas do centro e do raio, apenas comparando. Vou lembrar você, não precisa montar essas pequenas equações não. É bom montar para não correr o risco de errar sinal, principalmente quando inverte. Ó. Aqui é mais, só que a equação reduzida é menos. Então, caso você prefira, monte a equação. Ou então, uma pequena analisada basta. Na letra B, pediu para esboçar essa circunferência no plano cartesiano. Eu já adiantei aqui o nosso esboço, vou te chamar a atenção, olha. O raio é raiz quadrada de 3, ok? As coordenadas do centro é raiz de 3 positivo para o x e raiz de 3 negativo para y. Então, ó, raiz de 3 positivo para x e raiz de 3 negativo para y. Pronto, essas são as coordenadas do centro. Pronto. E como o nosso raio é a própria raiz de 3, olha, eu sei que essa altura aqui, ó, que é a raiz de 3. Ou assim também, porque o nosso raio deu a própria raiz de 3, ok? Se por acaso o nosso raio tivesse dado um valor maior ou menor, aí nós teríamos que fazer, tá bom? Mas aqui é porque é a própria raiz de 3, que é o raio. Perfeito? Na letra C está perguntando o seguinte, olha, essa circunferência
tem pontos nos eixos ordenados? Ou seja, ela tem ponto no eixo x e no eixo y? Sim. Como o raio, olha, é raiz de 3, a nossa circunferência ela vai tangenciar os eixos ordenados, ou seja, vai ter um ponto comum no eixo x e um ponto no eixo y. Então tem esse ponto e tem esse ponto. Esse ponto aqui, ó, sobre o eixo x, quais são as coordenadas dele? É raiz de 3 para o x e o y é 0. E esse ponto aqui no eixo y, quais são as coordenadas dele? O x é 0 e o y é menos raiz de 3. Ok? Se por acaso o nosso raio aqui, ó, fosse maior do que raiz de 3, aí a nossa circunferência ia cortar o eixo x em 2 pontos e o eixo y também em 2. Ok? Se o nosso raio aqui fosse menor do que a raiz de 3, aí a nossa circunferência não teria ponto nos eixos ordenados. Tá bom? No mais, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e vai ser um prazer te auxiliar aí nesse estudo de equação reduzida da circunferência. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e tchau!